E aí, família, firmeza? Mais uma aula da hora aí pra nós. A aula de hoje é o fim do período joanino. O início do período joanino é quando a família real vem, né? A família real portuguesa vem para a América Portuguesa, fugindo de Lisboa devido às invasões napoleônicas, né? Então, com a ascensão, né, do Império Napoleônico na França, né, e o conflito que se dá devido ao bloqueio continental, Portugal não aceitando esse bloqueio, né, o conflito entre França e Inglaterra, consequentemente, a influência dos ingleses interfere e a família real portuguesa vem para a América Portuguesa fugindo dos franceses, né, como assegurando os interesses que a Inglaterra tinha no território aqui na América Portuguesa. A família vem para cá, essa família real, ela chega numa colônia, agora onde essa colônia deverá administrar todo o império português, que nesse momento é muito vasto. Então, tudo aquilo que era administrado em Lisboa tem que agora passar a ser administrado aqui na América Portuguesa. Então, constrói-se várias instituições, surge o Banco do Brasil nesse período, instituições fundamentais que a gente vai ter aí como, como prédios, né, como instituições fundamentais para que o Brasil, a partir da sua independência, possa tentar caminhar com as suas próprias pernas de uma forma menos conturbada. Então, a vinda da família real para cá causa diversas mudanças no quesito interno, mas também no contexto externo, onde há a quebra do pacto colonial com a abertura dos portos, né, o favorecimento dos produtos ingleses para o mercado da América Portuguesa, certo? Então rompe aí aquele instrumento muito forte do colonialismo, que é o pacto colonial, que diz basicamente que a colônia só pode comercializar com a metrópole, ou seja, agora com os produtos ingleses entrando direto para a América Portuguesa, a colônia está comercializando com a Inglaterra, ou seja, não está fazendo pacto colonial, ou seja, ele é rompido nesse período, é uma coisa muito importante, certo? Então todos esses movimentos, né, que tem diversos interesses, né, os ingleses envolvidos, os franceses envolvidos, propriamente Lisboa, né, como a gente vai ver nessa aula, mas também os interesses internos aqui da América Portuguesa, tudo isso vai acabar convergindo de alguma forma para um momento de muita tensão e um momento de ruptura, que vai ser aonde o pacto que sempre norteou, né, a exploração desde 1530 até a independência, né, aquele pacto que foi muito bem estabelecido, né, que garantia a uma elite aqui na América Portuguesa explorar o trabalho de outras pessoas, enquanto Portugal administrava e a partir de impostos e de monopólio do comércio garantia as suas riquezas aí explorando a colônia através de um comércio desigual. Então, nesse momento, a gente tem um rompimento entre essas duas classes e a formulação de um novo pacto. Um pacto agora entre a elite da América Portuguesa, aquela elite essencialmente escravocrata, certo? E Dom Pedro I, mas a gente vai falar isso já no final dessa aula, beleza? Então, dada a introdução, né, aqui a gente tem uma tela em óleo, né, do Pereira, do Oscar Pereira, aonde ele fala, onde ele demonstra aqui, né, Dom Pedro I está aqui. Aqui é o José Bonifácio, um representante simbólico da elite escravocrata, aquela oligarquia, né, aristocrática que a gente diz, né, aquela aristocracia rural, né, que alguns historiadores dizem, ou seja, aquela família que tem o poder advindo dos grandes latifúndios e da propriedade de escravo, um grande representante dele e articulador da independência, certo? Então aqui a gente já vê simbolizando nesse quadro a união entre Dom Pedro I e a elite da América Portuguesa. E aqui a gente teria os representantes de Portugal, né, mais especificamente o Jorge, né, onde ele vem aqui falar com o Dom Pedro para ele voltar para Portugal e Dom Pedro manda ele se fuder e fala, volta para lá, ô cuzão, porque agora eu tô com os pleiba daqui, ó lá, quem é o coleguinha de Dom Pedro agora. Beleza?
Então vamos lá. Agora a gente vai iniciar, né, mostrando primeiro o momento interno, os conflitos internos que se dá. Então, nesse momento do período joanino, é importante destacar, né, que é um momento muito conturbado antes da independência e depois da independência. Né? Todo o período ele é atravessado por uma grande instabilidade. Num primeiro momento, que é causada no território do Nordeste. Né? Então a gente tem a Revolução de Pernambuco em 1817, momentos anteriores, né, ao processo de independência. E ela tem como uma característica muito importante que ela foi. Eles tinham como grande pauta aquilo que causava um grande descontentamento, não só as questões que já eram muito tensas, né, mas não só as questões sociais que estavam ali afligindo toda a capitania de Pernambuco, mas também o aumento dos impostos, né, surge uma nova pauta aí que o aumento dos impostos devido, né, à vinda da família real para cá, propriamente aqueles impostos necessários para sustentar toda aquela aristocracia, né, toda aquela família real, eles não trabalham, ou seja, eles têm que ser sustentados. Então, tudo aqueles teatros, todas aquelas instituições, aquele jardim botânico, a biblioteca, o banco, tudo aquilo foi devido a um grande aumento de impostos que foi coletado dentro da América Portuguesa, certo? Esse aumento de impostos não foi muito bem visto, né, pela elite de Pernambuco, como também não foi muito bem visto lá naquele ensaio que a gente tinha da independência, certo? Que muitos historiadores chamam de ensaio, né? Mas a gente está falando aí da Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, aonde os aumentos dos impostos em cima da taxação do ouro causou um rompimento na relação entre a elite da América Portuguesa e Portugal. Aqui a gente tem algo semelhante, né? O aumento dos impostos agora não em cima do ouro, mas devido à família real vindo para a América Portuguesa, a gente tem um aumento muito forte desses impostos e essa elite, né, proporcionalmente dentro da capitania de Pernambuco, eles se revoltam contra a vinda dessa família real para cá. Então a gente vê que imposto alto, né, uma taxação das fortunas, altos impostos, eles descontentam muito a elite, né, exploradora desse período especificamente, né? Então, em março, né, eles acabam, grupos militares e civis se rebelam em Recife e destrói, né, destitui na realidade o governador, né, então eles conseguem tomar posse desse poder. Nesse primeiro momento, né, aqui a gente tem a benção, né, então a bandeira de Pernambuco, inclusive, é a bandeira atual, né, a bandeira de Pernambuco ela é constituída nesse período, na Revolução de 1817, é a mesma bandeira atual. Né? Então tá todo mundo aqui da capitania lá, pá, pensando, nós conseguimos, pá, arrebentamos os cuzão, parça. Expulsamos os mano, certo? Eles proclamam a lei orgânica, que é a separação entre os poderes, algo muito importante, né? Que é extremamente alinhado com, a ideologia que se expande através do Império Napoleônico, aquele Estado burguês. Então, a separação entre os poderes, a liberdade de crença e expressão e igualdade entre os direitos, mas, né, incluindo o direito de possuir escravos. Ou seja, então nesse momento eles não pedem a abolição da escravidão, mas sim o direito onde todos possam ter escravos, certo? Então os povos pretos continuarão sendo escravos, certo? Então aqui dá uma característica bem importante. Ao mesmo tempo que eles se revoltam contra os impostos, eles querem ampliar esse direito à escravidão, certo? Tanto indígena quanto dos povos africanos, trazendo um traço muito importante de quem são aquelas pessoas que estão ali encabeçando e fazendo as pautas desse movimento. Beleza? Como eu disse, a bandeira ali, né, de Pernambuco, da hora. Aqui a gente tem outra tela onde o José Peregrino, que é esse maluco aqui, ó, né, o pai dele, tio, os portugueses falou, mano, vai lá avisar teu filho que nós vai bater nesses moleque aí, tio. Aí o pai dele foi lá, na maior humildade, chegou, falou, aí, ô José, ô Zezinho,
os caras vai vir aí bater em vocês, mano. Se eu fosse vocês, eu se rendia. Falou, filhão, vai lá, mano, se rende na humildade. E, né, o filho dele, José, manda o pai dele embora pro inferno, que ele ia segurar o BO, mas não segura, né? Eles foram fuzilados, todos, né, foram fuzilados. E os mais representantes foi o padre Miguelinho, né, Miguel Joaquim de Almeida Castro, né, que ele foi fuzilado aí dentro do parque, né, em Salvador, lá no dia 7, que era um dos grandes representantes e líder desses movimentos. O que é importante a gente vir aqui? Que a capitania de Pernambuco, ela se torna, ela desde a colônia, desde o início, ela é um grande centro de revolta e de descontentamento direto, constante, contra o modo de administração que a gente está tendo durante todos esses períodos. Né? Então aqui, nesse exato momento, né, a Revolução de 1817, ela é uma revolução emblemática, porque é uma revolução que ela começa agora a criar as condições mínimas, tá ligado? Para que a família real saia daqui, né, volte para Portugal e, além disso, eles mostrando, ó, a gente não tá contente com vocês aqui, né, pelo menos a capitania de Pernambuco, esses altos impostos estão deixando a gente irritados, tá ligado? Porque a gente tá pagando muito imposto para essa família real, basicamente, né? Então isso já cria um cenário aí de rivalidade muito mais forte entre portugueses, certo? Portugueses e os moradores da América Portuguesa, beleza? Nesse primeiro início se dá em Pernambuco, certo? Lá nas cortes, né, como é que tá dando? Napoleão vazou, se fudeu, tomou um pau, cuzão. O cara foi aí para Portugal, tomou lá, mas aí os ingleses expulsaram, os ingleses e os holandeses expulsaram Napoleão de Portugal e da Espanha, e consequentemente Napoleão foi invadir a Rússia, tomou no pau, voltou para França e foi exilado numa ilha aí, motherfucker, minúscula em algum lugar, né? O cara quando é preso é exilado numa ilha, né, parça? Você vê como o cara é playboy, tio. Beleza? Então aqui Portugal tá livre agora, né? Portugal tá livre do domínio de Napoleão, só que a família real não tá lá. Então quem vai nesse primeiro momento administrar? O parlamento de Portugal. Então Lisboa está livre novamente. Só que Lisboa não tá só livre. Lisboa está extremamente endividada com a Inglaterra. Lembra quando a gente falou que a família real veio para cá? Todos os gastos, toda a luta, todo gasto do exército inglês para combater os franceses em Lisboa, em Portugal, e também do transporte da família real para cá e os empréstimos devidos dos bancários ingleses para o combate à guerra e para a instalação da família real lá na América Portuguesa, tudo isso foi pego com os grandes banqueiros que naquele primeiro momento eram os banqueiros ingleses, certo? Então, Portugal, Lisboa estava muito estritamente dependente e endividada com o Império Inglês, certo? Então, devido a essas grandes dificuldades, né, e os gastos que foram altíssimos, né, o Lord Beresford, né, esse Lord militar aí inglês, ele era um ditador, então basicamente ele expulsou os franceses e virou ditador em Portugal, né, parça? Sobre domínio inglês agora, né? E as cortes não gostavam muito disso. Então, para que ele pudesse vazar de lá, esse ditador, era necessário que a família real voltasse para Portugal, certo? Então, as cortes, elas redigiram uma constituição nesse primeiro momento para limitar o poder da família real, então aproveitando a ausência dessa família real, né, e devido também à contaminação dos ideais iluministas disseminados pelas guerras napoleônicas, a gente tem um momento, tá ligado, em Portugal, que eles estão muito alinhados com todo o continente europeu, né, com a França, devido a toda essa expansão dos ideais iluministas, né, desses ideais liberais a partir das guerras napoleônicas. Então, antes da família real voltar para Portugal, aproveitando essa ausência, as cortes, que é o parlamento
português, ele redige uma constituição que limitasse os poderes reais. Ou seja, aproveitando essa ausência, a gente vai fazer uma constituição onde limita o poder dessa família real para propriamente a gente, da elite portuguesa, conseguir que nossos interesses não se choquem com os interesses da família real, né, que a gente consiga pôr os nossos em práticas, e ele determina em 21 que o monarca português retorne a Portugal. Então a família real volta a Portugal, só que Dom Pedro, né, Dom João VI, na realidade, ele deixa o príncipe Dom Pedro aqui como regente da América Portuguesa. Então aqui a gente tem uma representação da família real voltando, né? A família real aqui, ó, lá, o pessoal tristinho. Mas a gente vê que ficou vários bicos aqui ainda, né, tio? Não foi embora todo mundo não, mas ficou vários bicos aqui, vários navios indo embora. E aqui é uma representação de todo mundo, né? Eles tentam representar nessas 3 escalas, isso aqui é importante, né? São 3 escalas, os mais pobres, a classe média, que é a maioria, né? E a elite, né? Então ele tenta escalar aqui nessas 3, né? Em forma hierárquica, aqui essas 3 camadas sociais. E aqui a gente vê as pessoas muito bem representadas, né? Interessante isso. Beleza? E negros a gente só vê nas classes baixas em maioria, né? Beleza? Então a gente tem aí que as cortes ordena que a família real volte, né? Mas ao todo, voltou bem depois de todo mundo mesmo. Mas Dom João VI já voltou nessa primeira leva. Então Dom Pedro I, ele fica como regente aqui, só que as cortes, elas começaram a aumentar o seu poder. Lembra que eu falei, né? Elas fazem uma constituição para limitar o poder do monarca e começam a interferir diretamente na América Portuguesa. Por quê? Quando a família real veio para cá, com a abertura dos portos, com a construção das instituições, com a Revolução de 1817 em Pernambuco, com todas essas revoltas, começou a acirrar, né, cada vez mais a intenção, né, da América Portuguesa se desvincular politicamente, né, de forma administrativa de Portugal. Então, nesse momento, né, todo esses momentos, todas essas revoltas, toda essa administração, toda essa vinda da família real para cá, começou a criar dentro da América Portuguesa, dentro basicamente da elite da América Portuguesa, um interesse e um descontentamento muito forte com aquela relação que eles tiveram desde o início da América Portuguesa. Eles começam a ter um descontentamento muito forte com a administração de Lisboa, e a gente vê que grande parte desse descontentamento é devido aos impostos e devido à mão de obra escrava. Beleza? Então as cortes, a partir desse momento, vê que a América Portuguesa começa a se distanciar dos domínios de Portugal, né? Ela começa a tentar soltar suas asinhas e as cortes tentam agarrar novamente a América Portuguesa. O primeiro movimento é mandar Dom João voltar para Portugal, né? Já com seus poderes limitados, mas manda Dom João voltar. E a partir disso eles declaram as províncias, né, daqui da América Portuguesa independentes do Rio de Janeiro. Lembrando que a capital da América Portuguesa era o Rio de Janeiro desde o ciclo do ouro, certo? Então nesse momento a gente tem que a independência, né, dessas capitanias garantiria o quê? Que Dom Pedro I, mesmo estando aqui, mesmo ele estando no Rio de Janeiro, ele não ia conseguir o quê? Mandar ordens para essas outras províncias. Então as cortes, elas tentam enfraquecer Dom Pedro I nesse primeiro momento aqui. E os representantes brasileiros que também estão na corte, né, eles ficam meio submissos a essa situação e começam a recuar cada vez mais e a cercar Dom Pedro I, certo? E as tropas portuguesas deveriam se unir ao corpo único, sob comando unicamente português. O dia do basta vem, né, quando a gente mostrou na capa lá, quando o Jorge, né, ele vem aqui, ele é um representante da corte, né, ele chega para Dom Pedro e manda e fala que as cortes recomendam que Dom Pedro I volte para Portugal, para ele completar os seus estudos e a sua formação cultural. E aqui a gente vê, né, José Bonifácio, né, ao lado de Dom Pedro I, ou seja, a união entre, né, aqui é muito, muito forte, né, velho, porque
Antes, a elite representada por José Bonifácio, ela tinha uma união com Portugal, ou seja, o Jorge, a figura representada de Jorge. Então, o pacto que veio desde a chegada e a guerra de conquista dos portugueses aqui na América, no continente americano, né, essa elite, ela tinha um pacto muito forte entre os portugueses e a elite escravocrata oligárquica de agricultura exportadora, certo? Só que agora, com Dom Pedro I surgindo aqui e o descontentamento cada vez mais acirrando entre elite e Portugal, a gente tem aí que Dom Pedro entra no meio dessa relação, né? E a elite acaba acolhendo Dom Pedro I, acolhendo no sentido de, ó, vai que, mano, nós te apoia. Acolhendo Dom Pedro I, e Dom Pedro I, né, começa a soltar suas asas, né? Começa a soltar suas asas e a contrariar, inclusive, as ordens, mandando os representantes da corte voltarem, certo? Aqui a gente, só para um esquema bem simples, a gente tem 3 partidos, né? O brasileiro, que é a elite, o grande representante é José Bonifácio, o partido português, que são os ricos comerciantes, os principais são lá de Recife, né? E os liberais radicais, que é aquela classe média. Lembra aquele óleo em tela do Parreiras que a gente mostrou, né? As 3 classes representadas? Então, a elite, certo? A elite representada entre do Partido dos Portugueses e o Partido dos Brasileiros e o Partido dos Portugueses. Os liberais radicais estavam na rampinha e os pobres não têm representação, basicamente, tá? Não tem representação, entenderam? Então, naquela mesma imagem, a gente tem essa representação desses 3 partidos aqui, basicamente aqui, ó. Entendeu? Os partidos, o Partido Brasileiro e Português, que são os ricos, os liberais radicais, que é a classe média, e os pobres, que não têm representação. Beleza? José Bonifácio, né, esse mano aqui, ó, como eu disse, mostrei ele lá, né, ele une ele articula toda a elite, né, os mais cuzão mesmo, ele sabe de cor, ele faz um documento com 8.000 assinaturas, né, só de playboy safado, tá ligado, da América Portuguesa aqui, aonde ele pedia que o regente, né, Dom Pedro I, permanecesse aqui, né, que ele administrasse, alegando que se ele fosse embora, olha o interesse, o Brasil perderia a sua autonomia administrativa conquistada. Ou seja, a forma, a questão que rompe entre a elite da América Portuguesa, José Bonifácio, e Portugal, que rompe essa relação que era muito bem amigável até esse momento, é a questão administrativa, ou seja, a alta de impostos, a forma que Portugal administra a América Portuguesa, cada vez mais querendo extrair riquezas dela, atingindo inclusivamente a elite, né? Isso começa a irritar a elite e o que eles querem? Romper com Portugal. Não é porque Portugal é bonzinho ou malzinho, isso não interessa para a elite. O que interessa a elite é a autonomia administrativa. Ou seja, eles querem quebrar a relação de impostos, eles querem eles mesmos decidirem quais são os impostos que eles vão pôr, o que eles vão fazer, né? E se vai ou ter ou não escravidão, né? A gente sabe que vai ter, óbvio, né? Que a gente está falando de uma elite, certo? Então, em 9 de janeiro, o príncipe concorda em ficar aqui, né? E as tropas portuguesas que permaneceram aqui manifestaram contrariedade à sua decisão. Então, a partir desse momento, né, é importante aqui a gente ver que as tropas que estavam aqui, as tropas portuguesas que estavam aqui, né, elas se rebelam contra Dom Pedro I, ou seja, elas se organizam numa luta contra Dom Pedro I, e as tropas leais a Dom Pedro I, né, e também tropas não só do exército, aquele exército que vem fortalecido, né, mas não só do exército, mas também de tropas de mercenários, né, que são contratados por essa elite. Basicamente, eles entram em conflito. Então, antes mesmo da independência acontecer,
né, já começa a ter conflitos dentro da América Portuguesa. Não só conflitos em terras, mas também em regiões marítimas, certo? Então ele começa, né, a limpa total, né? Dom Pedro I começa a dar os primeiros sinais da independência, né, que é a demissão em massa de todos os ministros portugueses, todo mundo que participava do governo e era português, Dom Pedro I demitiu e colocou brasileiros em seus lugares, né, representantes da elite daqui da América Portuguesa, né? Ele estabeleceu o cúmplice, né, que as ordens de Portugal só deveria ser realizadas aqui na América Portuguesa perante a sua autorização, certo? Então ele garante aí que tudo que Portugal quiser fazer aqui antes tem que ter ciência dele e também convoca uma Assembleia Constituinte para elaborar uma lei básica, uma Constituição. Isso daqui é a Declaração de Independência, parça. No momento que a América Portuguesa ela declara que quer criar uma Constituição, ela está dizendo que a lei que organize, a lei básica que deve regulamentar a vida dos brasileiros será criada aqui e não em Portugal. Ou seja, vai romper administrativamente, certo? Então, a partir desse momento, Portugal intensifica as suas tropas, ele manda mais tropas para cá, e esse conflito, né, Dom Pedro I vendo que esse conflito não teria um fim, a não ser, né, o conflito armado mesmo, né, e dia 7 de setembro, né, às margens do Rio Ipiranga, blá blá blá, as cortes mandando um recado para José Bonifácio, um menino de recado, né, essa elite, mandando um recado lá para José Bonifácio falando que eles não iam se render, que o pau ia comer, entendeu, que o bagulho, o chicote ia estralar, e que se Dom Pedro quisesse cair para cima, o chicote ia estralar, entendeu, e Dom Pedro fala, não, demorou, parça, independência ou morte, né. Então, basicamente, né, a gente tem que esse momento de dependência, ele não representa o rompimento, tá ligado? O que ele representa é que, a partir desse momento, né, no dia 7 de setembro, o que a gente tem aqui? A gente tem que esse momento ele representa o caminho sem volta, tá ligado? A partir desse momento, entendeu? Ou a gente derrota os portugueses e consegue criar uma nova constituição e uma unidade administrativa nossa, ou, tá ligado? Ou a gente vai morrer todo mundo aqui nessa porra, entendeu? Ou eles vão vir ter que me matar. Basicamente é isso. Só que a gente viu que o Dom Pedro I, que está aqui representado ao centro nessa tela, né? Ele está aqui. Dom Pedro I, ele tá unido basicamente com a elite da América Portuguesa. Então, nesse momento, a gente tem essa representação, essa pintura, né, do Pedro Américo, grande, né, representação aqui, onde ela tem a forma idealizada de Dom Pedro, onde Dom Pedro é representado como quem? Todo mundo num cavalo bonitão, né, cachorro, ó, todo mundo armado, com capacete, cabelo, a porra, né, tio, os caras tudo largado, né, mano? Falar a verdade, né, parça? Mas, mano, na real, isso aqui é tudo mentira, tá ligado? Simples, mano. E aqui, mas qual que é a ideia do quadro? Ele quer representar que Dom Pedro, ele era aquele que era centralizador, aquele que unia todos os interesses da elite. Por isso que o círculo, ó, o círculo, tá? Tem como centro Dom Pedro I. Não participa desse ciclo, ó, quem tá aqui, o pobre que tá carregando a boiada aqui, o tropeiro, né? O tropeiro não participa, certo? Nem o pobrezinho que tá aqui vendo de longe com o seu cavalo e o burrinho lá no fundo. Mas aqui a gente está representando basicamente um círculo, né? E esse círculo aqui, ele representa a elite. Dom Pedro está unido e alinhado com a elite. Então, aquele quadro que a gente tinha do Jorge, Dom Pedro e José, aquele pacto que tinha antes elite da América Portuguesa e Portugal, ele se rompe e agora ele se une. A elite faz um pacto com Dom Pedro I. Só que Dom Pedro I, é importante a gente ver que ele está muito alinhado com os interesses da elite. Mas os pobres, como a gente viu, inclusive lá nos partidos políticos, eles nem representam, eles não participam do processo político. Eles não têm partidos, eles não votam, inclusive é proibido o voto,
certo? O voto é só censitário, a gente vai ver inclusive na Constituição de 1824. Então, nesse momento aqui, Dom Pedro, essa pintura, né, a proclamação da independência, o que é importante trazer dela? É que ela tem um caráter, né, de ideológico, de mostrar que Dom Pedro também era amado pelos pobres, né, mas a gente sabe que não. Né? Por que não? Basicamente, se você não atende os interesses dos pobres, por que o pobre amaria você? Se você não atende o interesse da elite, ela ama você? Não, ela vai amar, ela vai odiar ele, inclusive vai mandar ele e o filho dele pra puta que pariu. A elite, depois, né? Mas, enquanto você atende os interesses dela, ela tá em paz. Se você só sabe fuder o pobre, tá ligado? Como que o pobre não tem nem participação política? Ou seja, ele não é consultado, os seus interesses, suas pautas não são visibilizadas. Então, a partir desse momento, esse quadro ele tem como única função, ele é criado em 1824, de mostrar que Dom Pedro existiu uma coalizão, né, entre a elite, o pobre, todo mundo se uniu ao redor de Dom Pedro. Isso é uma ideia falsa. A ideia real, né, condizente com os fatos, é que Dom Pedro se alia com a elite, o principal representante, José Bonifácio, e a partir desse momento ele parte para um rompimento administrativo com Portugal. E nesse momento, aquele pacto anterior, que foi criado inicialmente com a criação das capitanias hereditárias, já em 1530, de 1530 até 1822, esse pacto era feito entre a elite e Portugal. A elite da América Portuguesa e Portugal. Esse pacto foi rompido devido aos altos impostos, às derramas, a enfrentada portuguesa contra o não pagamento de impostos dessa elite, confiscos, né, represália de algumas revoltas que ocorreram dessa elite, certo? Então, a partir desse momento, a elite começa a se distanciar de Portugal, né, e se une ao redor, começa a circular Dom Pedro I, certo? Circulando Dom Pedro I, eles conseguem atender os seus interesses, certo? Que seria basicamente governar e ter uma administração própria, beleza? Então, nesse momento aqui, é importante que a gente entenda que esse momento de ruptura, né, ele é um momento que ele dá em processos e ele tem como único objetivo, né, nesse primeiro momento, né, ele é um processo que se dá conflituoso antes, já desde a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, a gente tem aí também a Revolução de 1817, Pernambuco, né, todo esse processo, desde do ciclo do ouro ao período joanino, com a vinda da família real para cá, né, aquele sistema o sistema colonialista que a gente tinha, o pacto colonial, né, todo esse processo, né, de controle da colônia, né, do mercantilismo, a gente tem aí que dentro da vinda da família real para cá, esse mecanismo todo ele é afrouxado, ele é quebrado, a abertura dos portos é realizada, né, o comércio para as nações amigas é realizado, né, e tudo isso começa a afastar a América Portuguesa da administração portuguesa, certo? Com a expulsão de Napoleão, a administração portuguesa tenta novamente tomar domínio sobre a América Portuguesa, ou seja, tenta reafirmar os mecanismos colonialistas, certo? Reafirmar esses mecanismos, manda a família real voltar, nem todo mundo volta, certo? Dom Pedro I fica aqui e a família real, né, Dom Pedro I acaba se articulando com a elite para que eles consigam, né, atender os interesses dessa elite e a partir desse momento romper administrativamente e politicamente com Portugal, certo? E acontece esse rompimento no dia o início, né, a volta, né, tipo o caminho sem volta, tá ligado? Ocorre no dia 7 de setembro de 1822. Beleza? Na próxima aula a gente vai falar do Estado brasileiro, certo? É um Estado que ele vai se consolidar agora com uma nova Constituição.
é importante vocês entenderem uma coisa. Você saiu de uma colônia onde a gente tinha uma elite característica, uma forma de explorar característica, que mão de obra era realizada, né? Quem era explorado, o pobre participava dessa política, ele participou do movimento de independência. Tudo isso a gente vai ver como vai se consolidar. E o vestibular adora exigir de você o que muda da América Portuguesa para o Império Brasileiro, ou seja, o que muda após a independência. Isso é importante. Beleza? Então, tamo junto, é nóis.